Bom, pessoal, o Bahia iniciou a semana de preparação com treino técnico e tático no CT Evaristo Macedo, visando o jogo contra o Atlético de Minas Gerais, que vai ser às 11 horas lá no campo do Atlético Mineiro, né? Então, vai ser a 19ª rodada do Brasileirão da Série a famosa, digamos assim, última rodada do primeiro turno do Brasileirão da Série A. O grupo terá mais 3 dias de trabalho antes de viajar para Belo Horizonte. O ex-supervisor Jaime Brandão vê retorno do Bahia ao Fazendão como provável. 3 meses após deixar o clube, Jaime fala publicamente sobre como vê a logística do CT Evaristo de Macedo. E a outra notícia aqui, calendário português, o Bahia vive sequência de 8 jogos com semana livre. Então é sobre isso que a gente vai falar, mas não se esqueça, desculpa, antes se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Todos os dias nós temos notícias aqui do nosso Esporte Clube Bahia, ok? Bom, então vamos às notícias do nosso Esquadrão de Aço. Calendário português, Bahia vive sequência de 8 jogos com semanas livres. Paiva terá tempo para treinar o Bahia, que ele reclama tanto, não é? Antes dos próximos jogos. O técnico Renato Paiva, ao longo de todo o ano de 2023, citou várias vezes as diferenças do calendário do futebol brasileiro para o português, onde a liga tem apenas 18 clubes e não há regionais. Por lá, clubes que são eliminados na primeira fase da Copa terminam a temporada com um modesto número de 35 jogos oficiais de agosto a maio. Essa realidade é completamente diferente do futebol brasileiro e não é nenhuma novidade. Basta uma rápida busca para entender o calendário do futebol no Brasil. Já por aqui, Paiva costuma afirmar e reafirmar que falta tempo para treinar a equipe, mas após sair da Copa do Brasil, o Bahia tem apenas o Brasileirão para disputar desde julho e atualmente vive uma longa sequência de 8 semanas com tempo para treinar no CT antes das rodadas. O Bahia atuou pela última vez em maio, em um meio de semana, no dia 12 de julho, pela Copa do Brasil, e a próxima será contra o Curitiba no dia 14 de setembro. Dentro desse período de 2 meses, o esquadrão faz 8 partidas, 3 delas já aconteceram, sendo uma por semana, com no mínimo 7 dias entre um jogo e outro. O maior período sem jogo será da 22ª para a 23ª rodada, quando o esquadrão ficará 10 dias sem jogos por conta da data FIFA. Portanto, diante do que Renato Paiva vem declarando, é hora de colocar a teoria em prática em forma de resultados positivos. Sequência atual do Bahia com semanas livres. No sábado 22/7, Bahia 0, Corinthians 0. No dia 30/7, São Paulo 0, Bahia 0. E no dia 6/8, Bahia 3, América de Minas Gerais 1. Os próximos jogos são os seguintes. No dia 13/8, domingo, às 11 horas, Atlético Mineiro e Bahia. No dia 20/8, às 16 horas, Bahia e Red Bull Bragantino, um domingo também. No dia 27/8, um domingo 16, Botafogo, domingo 16 horas, Botafogo e Bahia. O líder do campeonato, né, o Botafogo. No dia 3/9, no domingo, às 18h30, Bahia e Vasco. E no dia 14/9, na quinta-feira, às 19 horas, Coritiba e Bahia. Em meio a essa sequência do Bahia sem jogos, em meios de semana, equipes que estão disputando Copas, seja Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil, podem ter calendário recheado caso avancem. Passado esse período com as fases eliminatórias das Copas, o Brasileirão entrará em seus momentos de decisão, com a maratona final de jogos até o início de dezembro, e não haverá tempo para reclamações. A efeito de comparação em jogos entre os dias 13 de agosto e 3 de setembro, seguem exatamente as mesmas datas das 4 primeiras rodadas da Liga Portuguesa 2023-2024. Na temporada anterior, o Vizela, que terminou em 11º lugar, fez somente 36 jogos, 34 da Liga e 2 da Copa. Okay? Então, o Paiva não tem do que reclamar, considerando agora uma semana livre aí, várias semanas livres para cada jogo aí
né? Cada jogo tem pelo menos uma semana, né, esclarecendo. Então era o que Paiva tanto reclamava, e também tem outra coisa, o reforço do elenco. O Bahia tem tudo para melhorar nesse segundo turno. É isso que a gente espera. Bom, o Bahia fez iniciar a semana de preparação com treino técnico no CT Evaristo de Macedo. O grupo terá mais 3 dias de trabalho antes da viagem para Belo Horizonte. Após ganhar folga nos últimos 2 dias, o elenco do Bahia retornou ao CT Evaristo de Macedo na manhã desta quarta-feira 9. O início das atividades da semana aconteceu no auditório às 9h15, onde a comissão técnica apresentou um vídeo com os principais momentos da partida anterior. Logo depois, na academia, os jogadores participaram de uma sessão de ativação física. No campo 2, o treinador Renato Paiva coordenou uma sessão de treinamento focada em questões técnicas e táticas, seguida por um exercício de aprimoramento na finalização. O segundo treinamento da semana está programado para amanhã desta quinta-feira, 10. Então aí o Bahia se preparando para o jogo contra o Atlético de Minas Gerais, que vai acontecer nesse próximo domingo, às 11 horas da manhã. Olha só, o supervisor Jair Brandão, ele vê retorno do Bahia ao Fazendão como provável. 3 meses após deixar o clube, Jaime fala publicamente sobre como vê a logística do CT Evaristo de Macedo. Em maio, Jaime Brandão se despediu do Bahia após 17 anos trabalhando no clube. Ao longo desse período, foram 5 temporadas atuando em cargos relacionados à logística do futebol tricolor. O profissional deixou o Bahia após trabalhar como supervisor-geral de futebol nos últimos anos da gestão Guilherme Belitano e Vitor Ferraz, participando dos primeiros 6 meses da SAF no clube. Nessa última terça-feira, Jaime Brandão falou ao programa BN na Bola, que vê como provável o retorno do Bahia ao CT do Fazendão no futuro em razão da logística dificultada pelas idas e vindas ao CT Evaristo de Macedo. Eu acho que a tendência é que isso aconteça, voltar ao Fazendão, falando com um profissional de logística que se preocupa e preza pela boa condição do atleta, física e mental, para desempenhar o seu melhor. Eu acho que a distância para a cidade tricolor causa um prejuízo para o Bahia em relação à performance física e mental do atleta. Todos os atletas percorrem 45 quilômetros para ir, 45 quilômetros para voltar todos os dias, sem entrar no mérito dos acidentes. A pista é insegura, mas não vou entrar nesse mérito. Quando o Bahia vai fazer uma viagem para São Paulo, o atleta tem que ir para a cidade tricolor às 7 horas da manhã, em Dias d'Ávila, depois pega um ônibus, sai da cidade tricolor, vai para o aeroporto, chega 1 hora antes do voo, pega o voo. Às vezes o Bahia vai fazer um jogo em Porto Alegre, a viagem do atleta começa às 7 da manhã e termina às 7 da noite, quando ele entra no quarto do hotel. Isso não acontece com as potências do Brasil, porque em termos geográficos a diferença é brutal, comentou. Para o ex-supervisor tricolor, o Bahia tem uma das 3 piores logísticas do futebol brasileiro, desde que se mudou para o CT Evaristo de Macedo, afirmando que os jogadores fazem reclamações constantes. O Bahia tem, sem sombra de dúvidas, a 2ª ou 3ª pior logística. Os atletas reclamam muito. Fortaleza é pior disparado, Cuiabá e o Bahia também. A distância do CT, não falo da qualidade do CT do Bahia, porque é excelente. Mas você tem um terreno dentro de Salvador, a 10 minutos do aeroporto, já com estrutura. Portanto, Jaime Brandão acredita que é provável que o Grupo City deixe de lado a venda do Fazendão para reformar o imóvel e utilizar como CT principal. É a tendência que o Grupo City deva sim reformar o Fazendão. O formato eu não sei, mas talvez o futebol profissional ir para o Fazendão e o CT ficar para base ou feminino. Não sei como vai ser, mas as pessoas que lá estão já perceberam o desgaste que esse trânsito para a cidade tricolor causa no dia a dia do clube. Além do Fazendão, a SAF também absorveu na troca de documentos o imóvel anexo ao CT no bairro do Jardim das Margaridas. Bom, olhando para essa notícia aqui, eu lembro que também não vai dar certo para a base, principalmente a base de jogadores, meninos que estão chegando ao Bahia, se preparando para se tornar profissional e que muitas vezes não tem nenhum dinheiro para transporte. Imagine para ir para Dias d'Ávila.
a não ser que o Bahia também forneça o transporte. Mas mesmo assim é desgastante para todo mundo. Quem pensou nesse CT foi o famoso Guimarães, o famoso Marcelo Guimarães, e que tinha isso como uma das melhores coisas do mundo, mas claro que está provado que é uma coisa que não ajuda, que prejudica os atletas, não ajuda o clube. Então, tomara que de fato o Bahia volte para o Fazendão, e o Fazendão reformado, com toda a estrutura suficiente para atender os jogadores, para dar mais tranquilidades, nível mental, físico, tudo isso, tranquilidade para os jogadores fazerem excelentes jogos. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades, e até o nosso próximo vídeo.